Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí, só está começando o seu Resenha Express. Resenha Express voltando e pedindo aos amigos e amigas que estão vendo aqui o nosso Resenha Express para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like. Fazendo isso, você diz que esse conteúdo é legal e nos ajuda a crescer cada vez mais. Dá essa moral pra gente. Quem puder também dar um hype nesse vídeo, dá um hype aí. É só puxar o comentário pro lado e clicar em hypar, que vocês nos ajudam demais. Galera, dando sequência aqui, vamos falar do nosso Fluminense. A gente inicia falando sobre o ranking das torcidas no Campeonato Brasileiro, né? O Fluminense ocupa atualmente a 8ª posição no ano, que é um posicionamento muito bom, assim, não comparado ao que poderia ser, como foi no ano passado, a gente chegou a ser o 6º melhor público. Atualmente o Fluminense é o 8º melhor público, uma matéria trazida pelo Netflix mostra isso. E o mais curioso, né, que se formos nos basear pela última pesquisa que saiu de ranking de torcidas, que botava o Fluminense em 13º, não sei onde, o Fluminense está à frente de todos esses clubes, que teoricamente não poderiam estar à frente do Fluminense no que se refere a ranking de torcida. Em termos de engajamento nos estádios. Por exemplo, o Botafogo, que foi colocado, por incrível que pareça, à frente do Fluminense, é o 17º colocado, mesmo vivendo um bom momento. Mesmo o Botafogo vindo de título de Libertadores, vindo de título de Campeonato Brasileiro, estando bem posicionado no Campeonato Brasileiro, estando bem posicionado na Copa do Brasil, disputando a própria Libertadores, que acabou de ser eliminado agora. O Botafogo é em 17º, enquanto o Fluminense é 8º. Então, assim, isso demonstra a bizarrice que foi essa última pesquisa. O Fluminense está aí muito bem posicionado no ranking de torcidas do Campeonato Brasileiro. Beleza, galera? Dando sequência aqui, a gente vai falar sobre Guga. Isso mesmo. Como é que vai ficar a situação do Guga? O Guga está com contrato para vencer em dezembro, já pode fazer pré-contrato com qualquer time. No início dessa temporada, o Fluminense procurou o atleta para negociar, e o jogador acabou não correspondendo à procura do Fluminense. Até o presente momento, o jogador e o clube não acenaram por uma possível renovação, e a gente apurou um pouco sobre essa situação, por isso que a gente está trazendo essa informação para vocês aqui, que, na verdade, o próprio Fluminense, desde que fez essa primeira oferta no início do ano, não procurou mais o atleta, e tudo indica que não é interesse do Fluminense, nem do próprio Guga de manter esse vínculo para a próxima temporada, porque se até agora o Fluminense não procurou mais o jogador, e se até então também o jogador não procurou o clube, e isso é uma informação que a gente está trazendo para vocês aqui, simplesmente, galera, não há a possibilidade de acontecer mais nada. Claramente não vai acontecer nada nesse negócio entre Guga e Fluminense. Tudo caminha para isso, para não acontecer nada e o jogador ficar livre no mercado aí para negociar contra o clube. Assim, eu acho que o Fluminense não deveria nem ter procurado o Guga no início da temporada. Acho que o Guga ele foi importante pro Fluminense, participou dos grandes títulos do clube, mas o Guga não é um jogador hoje que entrega, e na verdade nunca entregou o que custou, né? Até mesmo quando ele foi útil lá no Campeonato Carioca e tudo, o Guga nunca foi um jogador de alto nível, tanto é que sempre foi reserva. Sempre esteve em situação de reserva no Fluminense. Né? E o Fidelis está precisando ter oportunidade. A gente tem que investir no Fidelis. A gente tem a obrigação moral de colocar o Fidelis para jogar. Então eu acho que o momento é esse. É o momento de saída do Guga. E a gente tem que dar oportunidade para o Fidelis. Acho que agora chegou a hora do Fidelis. Espero que o Fluminense faça isso. Porque o Guga, infelizmente, não dá mais. Esse é meu ponto de vista. Queria saber também o ponto de vista de vocês. E aí, galera, agora falando sobre uma outra situação. A gente vai falar agora sobre SAF em 2 tempos, né? O André Esteves, né? O que motiva o André Esteves a ser dono do Fluminense, comprar o Fluminense? O André Esteves não é uma figura que a gente está acostumado a ver no Maracanã. Não é uma figura que durante anos demonstrou interesse pelo Fluminense. Não é uma figura que tem uma história de fluminensismo, né? Não é uma figura que nos momentos difíceis da história do Fluminense ele tem aparecido para ajudar o Fluminense. E de repente agora o André Esteves procura o Fluminense. O que está por trás dessa procura do André Esteves ao Fluminense? A gente apurou algumas situações que podem responder isso, né?
Será que a questão financeira apenas é a motivação? Apenas o fato de ter xerém? De ser xerém, uma galinha dos ovos de ouro? Uma forma de se ganhar muito dinheiro? Eu já falei sobre isso, falo novamente, o futebol não é uma atividade tão lucrativa como as pessoas pensam. O futebol tem um custo tão alto quanto os rendimentos. Inclusive a gente vai trazer uma galera aqui para falar sobre isso, para falar sobre o futebol. O futebol tem essa dificuldade de gerar lucros, porque os custos do futebol são muito altos. Então, em cima disso, em cima dessa reflexão que a gente faz aqui sobre o futebol, a gente apurou um pouco sobre André Esteves, né? Eu conversei com uma pessoa que é do mercado, que inclusive conhece o André Esteves, não conhece o André Esteves de ser amigo, nada disso, mas conhece o André Esteves por ter trabalhado no BTG Pactual, num cargo grande no BTG Pactual. E eu perguntei para essa pessoa, na verdade essa pessoa me procurou para falar isso, falou que eu nunca vi assim realmente o André Esteves tão apaixonado assim pelo Fluminense, mas lá no BTG, quando eu trabalhava no BTG, se falava que ele era tricolor, se falava que ele tinha uma ligação muito forte com o Fluminense de família, e o que se falava é que o avô do André Esteves era um torcedor apaixonado pelo Fluminense, e que essa procura atual do Mário por ele para tentar um negócio com o clube aproximou o lado afetivo do André Esteves. Esse amigo me disse isso. E esse amigo levantou uma questão que eu falei, poxa, tinha que falar isso em vídeo, né? Ele trouxe esse fato novo, a questão do avô dele, da família ser tricolor, e o fato dele ser conhecido dentro do BTG Pactual como um tricolor, ou seja, ele dizia para os outros que era tricolor realmente, mas uma coisa que me chamou a atenção foi essa questão da ligação com o avô. Porque o que esse amigo disse para mim foi o seguinte, quem procurou o André Esteves foi o Mário. Não foi o André Esteves que procurou o Fluminense, foi o Mário que procurou o André Esteves. Ele acha que, tipo assim, que houve um estalar de despertar aí. Porque quando a BTG Pactual foi procurada, ela foi procurada para encontrar investidores. Porque é o trabalho da BTG Pactual, encontrar investidores para um negócio. Só que, com o tempo, o próprio André Esteves se envolveu emocionalmente com a proposta por conta desse passado de família, do avô ser muito tricolor. O pai nem é tanto, mas o avô é muito tricolor. Então, ele falou para mim assim, Quintela, isso é uma reflexão interessante. Eu acho que teve esse fator, sim, emocional, o famoso dividendos emocionais que o Mário falou, ele acha que faz sentido. E fica aí com uma reflexão para vocês. Realmente eu acho que pode fazer um sentido, porque eu já falei sobre isso, vou repetir. A SAF o futebol não é uma atividade tão lucrativa como as pessoas pensam. Os custos do futebol são tão grandes quanto os lucros, né? O Flamengo lucra aí 1,5 bilhão e gasta 1,3 bilhão, por exemplo. O Fluminense lucrou 600 milhões e gastou 500 e poucos milhões. Futebol é uma atividade cara. Enfim, então será que são dividendos emocionais? Será que o Esteves procura outro tipo de atividade econômica e não necessariamente um dividendo emocional? É algo que a gente poderia também debater. E por último, ainda sobre SAF, galera, o Mário definiu estratégias para convencer o torcedor do Fluminense a aceitar a SAF. A diretoria do Fluminense está imbuída em aprovar a SAF no clube. É um objetivo da gestão atual do Fluminense, mas eles estão muito preocupados com a campanha contrária à SAF. A campanha de não aceitação da SAF, que começou muito forte, né? Muito pela oposição política do Fluminense, que tem usado muito a questão do Mário CEO para tentar impedir um possível negócio de SAF. Obviamente também nós, canais de Fluminense, alguns como por exemplo o Resenha, que já se posicionou contra a SAF sem o torcedor ter o controle majoritário, né, também de certa forma preocupa a gestão do clube, e o Mário é de entendimento do Mário e das pessoas da gestão do Fluminense atual que uma campanha de mobilização e de conscientização para a importância da SAF faz-se necessário. Então vai acontecer com certeza nos próximos meses aí campanhas maciças pró-SAF, né? Praticamente uma propaganda de marketing pró-SAF, para que o torcedor do Fluminense se conscientize da importância que eles entendem que há do Fluminense se tornar SAF. Então vocês vão ver com muita frequência aí campanhas realmente pró-SAF vindo do Mário Bittencourt. Eu só espero que não sejam utilizados recursos do clube para isso. Eu acho que se for pensar em algo assim, que eles mobilizem os empresários que têm interesse e as pessoas que têm interesse para fazer isso. Ok, é do jogo. Agora, o clube,
usar recursos do clube para fazer propaganda pró-SAF. Eu espero que isso não aconteça, não estou dizendo que vai acontecer, não estou fazendo acusação, nada disso, só espero que isso não aconteça. Porque para mim não é ético fazer isso. E eu tenho certeza que o presidente Mário não vai fazer, porque ele sabe que é algo que não é correto. Né? Se ele quiser mobilizar os amigos dele, tricolores, empresários, que são entusiastas da SAF, para fazer propaganda no YouTube, fazer impulsionamentos, faz parte do jogo. Agora, usar o Fluminense não, aí não está correto, porque o torcedor tem que ter independência para decidir. Enfim, mas há informações que eu recebi ontem, uma mobilização interna no Fluminense, da gestão do Fluminense, para começar um projeto de campanha pró-SAF daqui para frente. O que vocês acham aí, galera? Esse foi o Resenha Express, saudações tricolores, fiquem com Deus. No próximo dia, durante o dia, se pintar mais alguma coisa aí, a gente traz aqui informações para vocês, valeu.